delegado regional, Dr. Carlos Renato, falou sobre a dinâmica de mais um cruel caso de estupro em Pinheiro e sobre a prisão do suspeito da prática criminosa. A vítima, uma criança de apenas 8 anos de idade que estava na casa da avó, no povoado Santa Rosa, região do Gama, onde o crime aconteceu. Infelizmente, nesse período de férias que passava na casa da avó, o ex-namorado dessa avó, que eventualmente se hospeda ali, ele passa noites ali, mesmo não tendo mais relação com ela, acabou levando a menina de madrugada para um dos quartos que estava vazio, houve barulhos, a avó da menina percebeu, e ao acender as luzes e abrir a porta, viu que este homem escondia a menina atrás da porta. E ao retirar a menina da posse desse homem, ela percebeu que o vestido que ela estava manchado, com provavelmente o sêmen do agressor. E baseado então nessas informações, subsidiamos a representação de prisão preventiva que foi deferida pelo juiz de plantão aqui da comarca de Pinheiro e cumprida efetivamente no sábado pela equipe da Polícia Civil. Infelizmente, os casos de estupro e violação de crianças e adolescentes têm aumentado consideravelmente na cidade de Pinheiro, algo que preocupa as autoridades e choca a população e que pode ser comprovado diante da alta demanda do Conselho Tutelar. Livramento, que é conselheira, chama atenção para os cuidados e medidas de prevenção que devem ser adotadas por pais e pelos responsáveis, além de alertar que, geralmente, os criminosos são pessoas próximas da família e, por isso, sabem exatamente como agir de forma silenciosa e bastante cruel. Onde a maioria acontece é dentro da própria casa, porque quando o abusador vem cometer o ato, ele não vai a alguém desconhecido, ele geralmente procura aquela criança ou adolescente que ele já conhece, que ele sabe como ele vai se comportar, ele sabe como ele vai agir através da ameaça. Então, infelizmente, isso acontece onde a gente tem essa confiança maior, que é dentro de casa. Então, que a partir daí, com tantos casos absurdos que vem acontecendo, que a gente redobre esse nosso cuidado com as nossas crianças, com essa pessoa que a gente confia. A gente tem que conhecer muito antes de dar essa total confiança. E que a gente confie, mas que a gente seja um responsável, pai, mãe, mais atento com esse nosso cuidado com as nossas crianças, para que as nossas crianças estejam salvas dessas agressões e dessas violações. Para a Alcirene, é necessário estar alerta aos sinais, às mudanças comportamentais que as vítimas sempre apresentam. A conselheira diz que antes de levar alguém para o seio familiar, é necessário fazer um levantamento prévio e analisar muito bem as circunstâncias e as possíveis consequências. Tudo isso acontece com as nossas crianças hoje por falta de atenção. E a gente precisa realmente ficar atento e saber que a criança ela precisa de todo esse apoio e saber que quando você vai morar com um homem, saber o histórico desse homem, saber se realmente esse homem vale a pena você colocar ele na sua casa, porque você vai colocar em risco a sua criança, o seu filho, que não está preparado. E sem contar que um estupro é algo devastador na vida de uma criança, na vida de uma família, essa criança estará marcada com essa situação. Então, temos que fazer realmente um trabalho de prevenção, que é o que a gente tem conversado, nosso quinteto aqui, a gente quer fazer um planejamento realmente de prevenção e conversar com as famílias para que isso não cresça como está crescendo. Um outro ponto necessário é trabalhar na criança a confiança. Confiança e abertura para que ela possa se sentir confortável para falar com os pais sempre que se sentir em uma situação de risco. Às vezes as crianças elas não têm confiança para falar para a mãe ou para o pai sobre os sinais. Tipo, o meu pai ou meu padrasto está me tocando. Às vezes a criança procura a mãe ou alguém para falar e o adulto não dá atenção. Acha que está mentindo, né? Você está mentindo, eu não vou acreditar numa criança, um adulto está falando o que não é e você está falando o que é. Então, eu acho que a família em si ela tem que se voltar um pouco para acreditar no relato de uma criança. Porque quando a criança, antes dela ser abusada, né, onde ela foi tocada, que é sempre bom trabalhar também sobre aonde eu posso ser tocado. Onde alguém pode me tocar para a criança ela saber se defender. Eu fui tocada, mãe, num lugar que eu não posso
chegar e falar para a mãe, e a mãe dar essa credibilidade para a criança. Porque, às vezes, muitas das vezes, as crianças não falam, porque, às vezes, quando vão falar para um familiar, o familiar não acredita nela porque ser criança e vai acreditar no adulto. Os casos de violação de direitos cometidos contra crianças e adolescentes podem ser denunciados diretamente no Conselho Tutelar ou na Delegacia de Polícia. Só de janeiro a outubro de 2023, em Pinheiro, foram registrados 1.541 casos, na grande maioria vítimas do sexo feminino, fora os muitos outros casos que, infelizmente, nem chegam a ser denunciados.